Olá, esta é a aula de número 45 e nesta aula eu irei realizar junto com vocês um exercício de manipulação de resto utilizando a estrutura para. O aluno Caio foi utilizar o algoritmo do professor Sidney e sugeriu o desenvolvimento de um novo sistema, que exiba todos os números em um intervalo de forma decrescente. Vamos lá? Crie um algoritmo que leia dois números e exiba uma lista com todos os números no intervalo em ordem decrescente. Então, nós iremos continuar aqui o exercício que nós estávamos fazendo na aula anterior, só que desta vez eu quero que os números sejam exibidos em ordem decrescente. Mas antes de continuar, só quero mostrar um problema para vocês que nós poderemos estar encontrando aqui na execução desse algoritmo. Imagine a situação onde eu coloco o N1 valendo 1 e o N2 valendo 5. Vai separar e mostrar para mim todos os números. Mas, se eu fizer ao contrário e eu colocar o N1 valendo 5 e o N2 valendo 1 e executar, nós vamos ter um problema aqui. Não vai aparecer nada, pois a minha estrutura para já teve o seu índice estourado assim que eu coloquei um número inicial maior do que o número final. A primeira coisa que eu vou fazer antes de continuar com a execução desse exercício é resolver esse problema, fazendo uma ordenação, garantindo que sempre o N1 seja menor do que o N2. Para isso, eu irei criar uma variável auxiliar, eu vou dar o nome dela de nx, N1, N2 e Nx. E nós vamos fazer a ordenação desses dois números. Então, aqui, assim que o usuário informar o N1 e o N2, eu vou usar uma estrutura de controle alternativo e eu vou fazer uma verificação. Se N1 for maior que N2, eu quero fazer uma inversão. Vou utilizar o método bolha aqui para fazer essa inversão. O que consiste o método bolha? É fazer o seguinte, para N1, para nx, atribua n1. O próximo passo, para n1, atribua n2. E para n2, atribua nx. Então, observa que nós pegamos o valor que estava em N1, colocamos na variável auxiliar, passamos o valor que estava na variável N2 para N1 e agora nós voltamos para N2, o que nós deixamos na variável auxiliar, e agora então modificamos as posições dos valores, independente da ordem de entrada. Vamos só executar para ver se deu certo. 5 e 1. Ok, foi então feita essa modificação agora quando o algoritmo é executado. Agora o nosso próximo passo é usar a estrutura para, da mesma forma que nós tínhamos feito na aula anterior, só que eu vou executar ela em ordem decrescente. Então, do maior, que eu sei que sempre vai estar em N2, o maior número, para N1, que vai ser sempre o menor número, em ordem decrescente de 1 em 1. E a mesma coisa aqui com a segunda estrutura que mostra os valores ímpares, do N2 para N1, em ordem decrescente. A partir de agora, a minha estrutura para, ela vai estar sendo executada em ordem decrescente, do maior número, então, para id inicializado em maior número, até ele ser igual ao menor número, ele vai ser executado. E aqui nós estamos utilizando, então, uma estrutura de controle alternativo para identificar se esse número id é par, e se ele for par, nós mostramos ele. E aqui estamos utilizando essa estrutura para verificar se esse número é ímpar. No caso, aqui a gente está usando o mod, que é o resto da divisão. O resto da divisão de id por 2, se esse resto for igual a 1, quer dizer que é ímpar. Se for igual a 0, quer dizer que é par.
E o nosso exercício está resolvido aqui. Então, identificou aqui, vamos inicializar ele. N1 valendo 7, N2 valendo 1. Vou fazer uma execução passo a passo aqui, Enter. O N1 valendo 7 e N2 valendo 1. Então, o que vai acontecer? O N1 é maior que o N2, isso vai ser verdade. Caso seja verdade, nós vamos executar esse método bolha, que ele vai ordenar esses resultados da forma que nós queremos. Então, o próximo passo vai começar a fazer a ordenação. Para nx atribua 7, para n1 atribua n2 e para n2 atribua nx. E agora o nosso próximo passo é só verificar se os números são pares. Então, ele vai percorrer o intervalo de 7 até 1 e vai verificar quais são os números pares desse intervalo. E agora, os números ímpares desse intervalo. E está aí, então, o nosso exercício finalizado. Então, nesta aula, o que nós vimos? A resolução do exercício, a utilização da estrutura para em ordem decrescente. Esta aula vai ficando por aqui. Obrigado e até a próxima aula.